boa tarde a todos. Que auditório lindo, muito obrigada pelo convite. Agradeço em nome dos organizadores da Expo Gestão, todos vocês aqui de Joinville e região que receberam a gente de forma muito preciosa. É muito gostoso estar junto de vocês aqui nesse evento tão importante para a região e que revela a força do empreendedorismo nessa região. Muito obrigada pela oportunidade. Farei algumas provocações e justamente por isso espero que a gente continue amigo depois desse momento. Tá bom? Muito obrigada. O que eu posso contribuir? Eu trouxe meu currículo, já comentaram aqui para vocês, né? Eu não vou entrar no mérito, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe apenas. Ainda que eu tenha saído da academia, tenha sido professora da Faculdade de Medicina durante mais de 20 anos, isso pode parecer para vocês que eu não tenho a experiência ou o traquejo no ambiente organizacional. Mas, no momento em que eu resolvi... Olhando um pouco... No momento que eu resolvi aplicar neurociência na vida, isso, a primeira provocação que eu tive foi na educação, quando meu filho era pequeno. Eu falei, eu sei tanto sobre o funcionamento do cérebro, né? Hoje eu sei mais, mas naquela época eu achava que eu sabia mais. Sei tanto sobre tudo isso, e eu não consigo nem tomar uma decisão simples como em que escola que meu filho vai estudar, né? Então acho que eu preciso me aprofundar um pouco mais sobre o desdobramento desse conhecimento para a sociedade. À medida que eu fui fazendo isso, 2005, 2006, 2007, eu fui realmente acreditando que a gente podia contribuir de uma forma expressiva nessa dinâmica. E os meus clientes, né, que de lá para cá eu vim acumulando com muito orgulho, alguns inclusive estão aqui nessa sala, me dizem que a gente tem contribuído de uma forma que definitivamente pode fazer a forma como a gente pensa a gestão de pessoas ser impactada pela neurociência. Eu só queria que vocês tomassem um pouco de cuidado com aquilo que se considera uma espécie de modismo. Como se a neurociência fosse mais um elixir milagroso. Não é, gente. É conhecimento estruturado dentro da academia. Não tem nada a ver com esses modismos, essas ondas. É realmente nova tecnologia humana. Fomos nós, humanos, que investigamos o funcionamento do nosso cérebro e, com isso, emergimos de lá com novos conhecimentos. Então, nunca olhem para a neurociência como uma ferramenta, uma caixa, um toolkit. Não, é conhecimento. Vocês já estão bastante acostumados em aplicar psicologia nas organizações, sim ou não? Quem daqui é psicólogo e trabalha com RH? Levanta a mão para mim. Ah lá, ó. Estamos os representantes aqui. A neurociência é exatamente a mesma coisa. Conhecimento sobre o ser humano aplicado às organizações. Se vocês sabem o que a psicologia faz lá dentro, também saberão o que a neurociência veio fazer. É só conhecimento sobre gente aplicado a esse tempo que a gente vive. E que tempos, não? Bem desafiadores. Tem uma máxima que se fala que Deus dá o frio conforme o cobertor, não é isso? Uma máxima religiosa, mas eu acho que todo mundo entende que isso significa que a gente tem que ter o recurso certo para o desafio que a gente está enfrentando, né? Eu posso dizer para vocês com alguma tranquilidade que neurociência é uma mantinha, pelo menos, para esses tempos que a gente está enfrentando. Tempos de insegurança, de incerteza, mas também de muita oportunidade. Quando a gente fala de bem-estar, vocês pensam nisso aqui? Quem que quando pensa em bem-estar, pensa em férias? Vai, por favor, acendam as luzes. Levantem a mão para mim. Bem-estar e férias. Que beleza. Como é que eu vou falar de bem-estar no trabalho, então? Olha o tamanho do desafio. Bem-estar a gente já acredita que é férias. Como é que vocês fazem com os filhos de vocês? Segunda-feira de manhã, acabou a farra. Vai para a escola, que é a única obrigação que você tem na vida. Sexta-feira a gente se diverte. Isso é uma filosofia da nossa cultura. O trabalho, a escola, são as obrigações, são os maus necessários da vida para que a gente possa depois, aqui em Florianópolis, eu não sei exatamente qual seria, aqui em Santa Catarina, eu não sei exatamente qual seria a máxima, mas pode ser um churrasco na laje, um fogo de chão, um sambão, né? Que é essa visão que a gente tem de que hora que a gente vai estar bem.
Mas aí veio pandemia e veio uma opção de coisas, um acumulado. A IA, vocês estavam aqui na palestra anterior? Vocês viram a quantidade de coisa que o pessoal está fazendo com inteligência artificial? E aí você fica, será que eu vou perder o emprego? Não vou perder o emprego? Que tipo de pessoa vai dominar ou não esse tipo de tecnologia? Então, tempos de incerteza. Soma-se a isso uma pandemia e eu vou mostrar para vocês o resultado dessa equação. Estamos vivendo um verdadeiro colapso de saúde mental. Atenção para o fato que muita gente acredita, esses números, há uma doença do cérebro. Começou-se a falar por aí, mais ou menos no ano 2005, 2007, que depressão, por exemplo, era provocada por uma falha no funcionamento cerebral. Que o cérebro um dia resolvia não produzir, por exemplo, serotonina, e que por causa disso você ia ter sintomas de depressão. Isso fez com que a maior parte das pessoas que se sentiam com aquela tristeza profunda, robusta, procurassem médicos. Isso foi extremamente positivo. Porque, de fato, a medicina tem como ajudar essas pessoas. Mas vocês realmente acreditam que um dia o cérebro acorda de manhã e fala: cansei de produzir serotonina. Não quero mais. Ou isso é um processo? Do mesmo jeito que você desenvolve hipertensão arterial. Quem tem aqui problema de pressão alta? Não precisa levantar a mão, não, segura. Porque senão vai todo mundo levantar a mão. Mas você acha que foi do nada, amigo? Se um dia você estava, isso aqui a pressão subiu. Do nada minha pressão se desregulou. Você esqueceu todo o sal que você comeu, todo o exercício físico que você não fez, todo o nervoso que você passou. E acha que foi um problema do seu coração, dos seus vasos sanguíneos que deram ruim. A mesma coisa as pessoas pensam sobre depressão. Do nada, eu estava ótimo. Do nada eu deprimi. Todo mundo sabe que não é assim a história. Todo mundo sabe que isso é uma sequência de eventos. Agora, o que a pandemia fez conosco? Acelerou um processo. Esses números estão aí na tela. Presta atenção na data, eu fiz questão. São anteriores à pandemia. Você não pode pôr a culpa da pandemia aqui, não, gente. Isso aqui não tem a ver com a pandemia. A pandemia acelerou. E fez com que a ferida aparecesse, ficasse latente. E agora todo mundo sabe onde dói. Mas ainda tem muita gente, especialmente no ambiente corporativo, que chama isso aqui de mimimi. Não sabe brincar, não desce para o play. Não aguenta, não se mete. Como se, na verdade, nós estivéssemos falando de condições de pessoas que não têm potência para o trabalho. Vocês querem saber quem é que mais sofre de burnout? Qual é o tipo de funcionário que mais progride para um burnout? Os mais engajados. Será que você fala, eu preciso que as pessoas sejam motivadas, engajadas, faca no dente, tem que fazer. Você fala isso. Daí a pessoa pega e bota a faca, faz, acontece. E o que ela descobre? Que ela vai ser avaliada exatamente do mesmo jeito que o outro cidadão que não fez nada. Que é possível, inclusive, que porque ela entrega mais, ela seja mais cobrada do que os outros. E ela começa a perceber que existe, quem sabe, uma certa injustiça no ar. E que os pesos e as medidas nem sempre estão corretos. E você vai dizer, porque existe um monte de líder ruim. Eu não acho que seja por isso. Acho que existe um monte de líder sobrecarregado. Que mal consegue fazer a gestão de si próprio. E ainda tem que fazer a gestão de um monte de gente. Então a liderança, obviamente, tem alguma coisa para contribuir com a gente. Mas nós precisamos entender que esses números aqui têm provocado perdas dessa dimensão. Nós estamos falando da segunda causa de maior perda de dias de trabalho. Manja isso em dinheiro, como é que fica, gente? Vocês conseguem fazer uma conta rápida aí? O que vocês acham desses números de perdas? Estamos falando de alguma coisa que é mimimi? Porque isso aqui é no bolso, hein? Isso aqui está no bolso. Queremos trocar a pilha do microfone. Pensando que essa posição que eu estou aqui parece que vão trocar a minha pilha, né?
Estamos trocando apenas a pilha do microfone, eu garanto para vocês. Tá tudo certo. Muito obrigada, viu? Esses números, gente, eles estão diretamente ligados àquilo que os gestores mais me perguntam. Eles querem saber, Carla, esse programa que você está provocando aí, de formação de lideranças, né? Tem até uma líder sentada aqui na segunda fileira que já teve a oportunidade de estar com a gente num programa desse. Esse programa aí, qual que é o ROI dele? Eu costumo mostrar só essa imagem aqui. Você que sabe. Agora você calcula. Porque essa é a bucha. Sabe qual que é a perda de dias de trabalho em presenteísmo? Porque absenteísmo eu sei que você conhece o número. Agora, em presenteísmo, o que é presenteísmo? O cidadão vai, o cidadão senta, o cidadão abre o computador, o cidadão diz que vai fazer, o cidadão faz, mas tão mal feito que era melhor não ter feito, e vai embora dizendo que a minha parte eu já fiz. Missão cumprida. E você quer me fazer a pergunta de ouro? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a razão ou com a emoção? Quer ver você colocar a culpa na pobre coitada da emoção? O que você vai dizer? Ah, isso é falta de controle dessas pessoas. Uma falta de visão de mundo. Toma cuidado, gente, porque essa equação aqui não é fácil de resolver. Muita gente acha que é de um lado e de outro, razão para cá, emoção para lá, e que o importante é que as pessoas sejam racionais. Quem sabe a gente tem aí uns 500 anos que a gente está repetindo isso ad eterno, mas na verdade foi Platão que começou com essa história. Se você quer brigar com alguém, você já sabe onde procurar. E o fato, gente, é que, mesmo quando a gente se debruça sobre esse problema, a resposta não é simples de fazer. Quer ver uma grande organização tentando responder essa questão? Vocês conheceram o projeto Aristóteles, que a Google pilotou? Me ajuda, levanta a mão quem ouviu falar sobre esse projeto. Está vendo? Às vezes o problema é divulgação. O projeto Aristóteles durou 10 anos na Google. Começou em 2013 e foi encerrado em 2023. Qual era a pergunta que foi feita pelo pessoal da Google? Nós queremos saber quais são as características das equipes que entregam mais, as equipes que melhor performam. Então, eles selecionaram equipes nas quais eles iriam estudar e foram verificar quais eram as características dessas equipes. Obviamente, eles investigaram formação acadêmica, primeira coisa, né? A questão técnica desses indivíduos. Depois, a propriedade que eles tinham de se manter estudando, long life learning. Depois foram ver características da liderança. E também investigaram hábitos, como hábitos de convivência, hábitos de conversas, hábitos de relacionamento. E você sabe onde é que estava o diferencial da produtividade? Na formação dos times. Em que termos? Vínculo, confiança. Eu falava hoje de manhã para um grupo um pouco menor aqui da Expo Gestão, e um dos temas que a gente abordou bastante foi justamente a construção desses elos de confiança. E é muito comum as pessoas dizerem que a gente aprende a confiar no amor, né? No afeto, na convivência. Mas você já parou para pensar que aquele teu amigo mesmo, aquele que você sabe que é para qualquer hora, te mostrou o valor dele no meio de uma confusão, no meio de um luto, no meio de uma guerra, no meio de uma perda? Foi quando você descobriu exatamente quem você podia confiar? Então, veja, falar de emoções, falar de vínculo, falar de formação de time, não é ficar falando de afeto, de videogame, de playground dentro da empresa, caminhas fofinhas para descansar no intervalo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com dar recursos para as pessoas operarem com qualidade quando elas mais precisam. Porque o que você precisa garantir para os seus colaboradores, quando você é um bom gestor, é que eles tenham acesso aos recursos que eles precisam para resolver os problemas que você coloca na frente deles. Porque, em geral, é isso que vai fazer a pessoa compreender se ela tem ou não a potência para resolver aquelas coisas. E, às vezes, a potência não está num software, num computador, num processo. Está no time. Às vezes, o que eu preciso para resolver problemas são pessoas que funcionem lado a lado comigo.
Então, quando a gente fala de construir time colaborativo, nós não estamos falando de gente que dá tapinha nas costas. Nós estamos falando de gente que arregaça a manga para realizar uma tarefa. E só para quando ela estiver acabada. Isso é confiança. É você saber que se você for trabalhar na madrugada, você não vai estar sozinho. Isso, pensem um pouco, lembrem de situações que vocês viveram. E vejam o tamanho do vínculo que vocês formaram com essas pessoas. Então, para que a gente entenda exatamente o que isso significa, e pare com esse romantismo de que agora a gente precisa ser feliz de um jeito meio curto, porque ser feliz é muito amplo. Quando a gente pensa em felicidade pequenininha, do tipo, eu preciso ter isso ou aquilo para ser feliz, obviamente vai parecer uma conversa banal. Só se você conseguir entender felicidade no amplo espectro, que você vai conseguir realmente compreender o impacto que isso tem nas organizações. E aí eu preciso perguntar para vocês sabem o que são emoções? Quando as pessoas falam para vocês, as emoções são importantes, nós precisamos pensar na dinâmica emocional das pessoas, sobre o que vocês estão falando? É sobre afeto? É sobre amor? É sobre convívio? O que é emoção? Eu estou vendo umas pessoas aqui, mais da minha geração, eu estou ficando branquinha, que quando eu pergunto isso, fazem uma cara do tipo, agora começou a abraçação de árvore. Daqui a pouco vai aparecer um monte de IPs aqui e tal, e a gente vai ser convidado a abraçar árvores. Que é a crítica que se faz quando a gente discute emoção dentro das organizações. Que é como se nós estivéssemos falando de um outro lado, diametralmente oposto àquilo que uma organização deve fazer, que é racionalmente resolver seus problemas. Isso é muito cartesiano. E eu vou te dizer o que aconteceu. Sabe aqueles números de ruptura de saúde mental que a gente viu pré-pandêmicos? Pode pôr a culpa, pode pôr a conta do controle emocional. Na tal da inteligência emocional, estrito sensu, que significa não se emocione. Porque a inteligência emocional que se pregou por aí não é para emocionar. Regule a sua emoção, controle a sua emoção. E eu quero fazer uma proposta um pouco diferente para vocês hoje. Por isso eu preciso abrir a ideia, a cabeça de vocês, sobre o que emoção realmente significa. Topam? Vem comigo? É aventura, hein? Então, olha só. Primeira coisa, emoção não é uma coisa que você sente. Emoção é uma coisa que você faz. Aguentou essa? Se você passou por esse primeiro estágio, dá para a gente seguir adiante. Tem nada a ver com alguma coisa que você está sentindo. Tem a ver com como você reage às coisas. E aí aqui a gente tem um quadro francês, o Boyle, pouquinho antes da Revolução Francesa, me pinta esse quadro, que é a maior crítica à nobreza que pode existir, que é a seguinte. Ele colocou todos os nobres ouvindo o rei falar, e 52 expressões faciais diferentes, o que revela o quê? Nem eles concordam entre eles. Porque se você está todo, imagina, igual aqui, deve ter umas 7.400 expressões faciais diferentes do que eu estou falando. Significa que vocês não concordam entre vocês sobre o que eu estou falando. E ele quis representar isso. Mas por que a expressão facial é uma coisa tão importante? Portanto, eu vou usar a expressão facial para provar a minha tese de que emoção é uma coisa que você faz. Vem comigo? Vão ter que pagar um pouquinho de mico. Estão dispostos? É coisa mínima. Só eu estou vendo. Por favor, imitem essa expressão facial. Não, gente, mas é sério. Vem comigo, confia. Vai, imita. Você percebe que você tem uma leve inclinação a vir para frente quando você faz isso? Todo mundo pegou essa? Boa. Então faz essa aqui agora. Sentiu indo para trás? Vocês estão muito marionete. Para frente e para trás. O que será que está acontecendo com vocês? Faz essa aqui agora, ó. Para baixo. Pegou? Corpinho largando. E essa aqui? Subiu? 4 pontos cardeais das emoções. Para frente, para trás, para baixo e para cima. O que está acontecendo? A emoção é o começo da sua reação.
Quando você tem medo é porque você vai fugir. E a expressão facial começa o comportamento. Quando você tem raiva, você vai atacar. E a expressão facial é o começo do comportamento. Quando você sente tristeza, você está abandonando. Não dá para mim. E quando você está alegre, você está pronto para a potência. Tem mais duas, que é um misto dessas aí, ó. Ó, a raiva do que eu não quero. Então eu tenho raiva, mas eu fujo ao mesmo tempo. Começa a compor, e aí dá aquelas 52 lá do Boyle, e sei lá eu quantas mais que são culturais. A última, parei no meio do caminho. Não sei o que fazer diante disso. Só que isso é só o começo dessa história. Porque isso é tão preservado na evolução, que Darwin usou esse argumento para defender a teoria da evolução. Esse livro do Darwin é publicado um pouquinho depois da teoria da evolução das espécies, e estuda as expressões faciais do homem e dos animais. E se você olhar essa criança e esse pequeno chimpanzé, e olhar músculo por músculo, não a expressão facial geral, os dois estão contraindo a mesma musculatura. Você sabe, essa criança vai chorar em 3, 2, 1. E o chimpanzézinho também está morrendo de medo. Então, olha a preservação evolutiva desse tipo de resposta. E o que é o medo, então? É o ímpeto de fugir. Quantos de nós já foram submetidos a uma gestão pelo medo? O que é a gestão pelo medo? Não precisa ir muito longe. Se não fizer, vai acontecer tal coisa, advertência. Eu lembro de ter entrado numa indústria, que eu não vou falar qual é. Quando eu der exemplo negativo, eu não vou contar o santo, tá? Só vou contar o exemplo. Eu cheguei nessa organização e tinha uma meta. Vocês desculpem se vocês tiverem esse tipo de procedimento, vocês repensem, tá? Mas tinha uma meta para relato de insegurança. Tipo assim, se a pessoa estivesse andando no celular pela fábrica, se ela não pegasse no corrimão para subir na escada, outro funcionário dedava. Amigo, não é só que tinha esse expediente possível, que você podia entrar no anonimato e dizer lá, fulano de tal, subiu na escada, sem pôr a mão no corrimão. Você tinha meta. Você tinha que fazer 5 relatos por mês. Imagina você saindo e todo mundo meio... Você sabe que tipo de relato que tinha? Quase 90% das vezes. Falou no celular andando, subiu a escada sem pôr a mão no corrimão. E as buchas? Operou a máquina com a porta aberta. Não tinha. Então o que realmente importava, que podia gerar demissão, ou podia causar algum problema, não aparecia. Apareceu um monte de relato tosco, desnecessário, para cumprir a meta. E todo mundo vivia no medo. Caraca, que estratégia. Só que, gente, por mais que a gente ridicularize uma coisa como essa, na mesma dimensão, é que eu peguei um caso extremo para poder defender minha tese. Mas na mesma dimensão existem muitas e muitas atividades, seja na indústria, seja no comércio, seja em serviços, que são balizadas pelo medo. E depois você não quer que a pessoa esteja em sofrimento. Se ela está o tempo inteiro fugindo de alguma coisa. Ah, mas ela não está com cara de medo. Piorou. Porque ela não pode nem expressar. Ela só sente. Bom, para eu não ficar aqui sozinha tentando convencer vocês de um negócio absurdo, eu vou chamar a gente para me ajudar. Tá bom? Eu conheço um pessoal aí. Antônio Damasio, por exemplo, um grande neurocientista. Escreveu um livrinho a partir da seguinte pergunta. Ele estava estudando pacientes que tinham sofrido lesões no sistema emocional cerebral. Certo? Ah, mas eu nem sabia que tinha um sistema no cérebro das emoções. Aguenta essa, existe. E não é uma azeitoninha que fica atrás da orelha, não é, tá? Um negócio robusto, grandão e bem importante. Já vou mostrar ele para vocês. E o Damasio estava estudando pacientes que tinham sofrido lesões cerebrais e estudando o comportamento desses indivíduos. Esse trabalho dele originou um livro chamado O Erro de Descartes. Já eu mostro para vocês a capa do livro.
Mas como é que eram os estudos? Bom, obviamente ele fez uma opção de avaliações clínicas, mas tinha uma tarefa que ele pedia para todos realizarem, que chamava-se Iowa Gambling Task, a tarefa de apostas de Iowa. Vou explicar para vocês rapidamente, mas isso será um spoiler irretocável, porque vocês nunca vão poder fazer essa tarefa, tá bom? Acabou a brincadeira para vocês, porque eu vou estragar tudo agora. Você tem que abrir uma centena de cartas. 100 cartas. Só que essas cartas têm um valor, tá vendo? 10 mil, e algumas são vermelhas e outras são verdes. Você vai abrindo as cartas e vai somando o resultado das cartas. Ao final da centena de cartas que você vai abrir, tem um resultado lá. Você ganhou 20 mil. E nos Estados Unidos é possível fazer esse tipo de trabalho, inclusive com voluntários, e remunerar as pessoas. Então, é possível até você ganhar um troco fazendo isso aqui. Se você conseguir de tanto a tanto, você pega $100, de tanto a tanto, $200, tem um esquemão. Quer dizer, você vai ganhar alguma coisa mesmo. E aí, ele coloca as pessoas para fazer esse teste. Só que enquanto a pessoa está abrindo a carta, está monitorando a atividade emocional através de eletroencefalograma, sudorese da pele, batimentos cardíacos, pressão arterial, certo? Quando você soma um susto, não aumenta a frequência cardíaca e tal, então beleza. Pequenas alterações de frequência podem ser mobilizadas por variações muito diminutas da emoção. Você não percebe, mas aqui na palestra mesmo, cada vez que eu encosto em alguma coisa que você não gosta muito, ou que você gosta, muda a sua dinâmica emocional. Mas é tão sutil que você não percebe. E se você é daquele que foi criado dizendo que não chora, que tem que controlar, que não pode, você sente menos ainda. Essa é uma pequena vantagem de quem está livre para sentir, viu, meninas? Porque a gente pode sentir. E o nosso sistema emocional é mais eloquente. A gente ouve ele melhor. Os meninos, infelizmente, pela nossa cultura, são ensinados o tempo todo a abafar o caso das emoções e não sentir. Agora a gente tem gerações novas que estão vindo um pouco mais arejadas em relação a isso, mas infelizmente isto é uma questão de cultura, isto é uma questão de gênero, sim. Inclusive mulheres são mais respeitadas quando não são tão emocionais assim, não é isso, meninas? Concordam comigo? Se a gente se posiciona de forma mais forte e tal, a gente consegue subir mais rapidamente na carreira. E isso é uma fragilidade das mulheres. Vamos ver se as mulheres são mesmo frágeis assim. O fato é que ele fez esse estudo com pessoas que tinham sofrido lesões no sistema emocional. Portanto, elas não tinham o sistema emocional para ajudá-las. E aí o que acontece? Você está abrindo as cartinhas. Quando vai lá a 15ª carta, mais ou menos, você pode interromper o teste e perguntar para a pessoa: você está usando algum parâmetro para fazer a sua escolha? A pessoa fala: não, estou abrindo. Uma brincadeira. Só que já tem uma tendência. Porque existem 2 desses montes que são muito perigosos. Por quê? Os valores faciais da carta são altos, mas tem mais cartas negativas do que positivas. E os outros 2, os valores faciais das cartas são mais baixos, mas tem mais cartas positivas do que negativas. Daria para você usar esse teste para ver perfil de investidor. É que demora muito, né? Ele vai abrir uma centena de cartas. E se ele for um tipo mais arrojado, ele demora mais tempo para evitar os montes perigosos. Se ele for mais moderado ou se ele for conservador, tão logo a emoção dele começa a perceber o perigo, ele muda o monte. Só tem um piccolo particolare. A comunidade italiana aqui é forte, né? Então todo mundo entende isso aqui. Só tem um detalhezinho, que é o seguinte: ele não sabe. Se você perguntar para a pessoa: você está escolhendo algum desses montes? Ela vai dizer: não. Estou abrindo aleatoriamente. Vai demorar até a 50ª carta para que a pessoa saiba que tem 2 montes que ela está evitando. Só que desde a carta de número 15, 18, ele já está obedecendo a regra emocional. Então é por isso que a gente fala que as emoções têm uma base emocional. Que as decisões têm uma base emocional. Não é porque a gente está dizendo que as pessoas, ao serem emocionais, não conseguem ter uma decisão racional. Não existe essa troca. O tempo inteiro você está usando parâmetros emocionais para tomar as decisões que você chama de racionais.
É um desrespeito ao sistema emocional dizer que você não usa ele. Que você usa. Só você não sabe. E aí, porque a gente não sabe, a gente não faz gestão de pessoas olhando para isso. A gente é muito cartesiano. A gente acredita que a lógica humana está centrada no pensamento. Mas o Antônio Damasio escreve um livro chamado justamente O Erro de Descartes. Para quê? Para dizer para a gente que, ao invés de penso, logo existo, nós deveríamos começar a enunciar isso aqui como sinto, logo existo. E não é porque agora a gente vai ficar todos fofes, amorosos, dando abraços uns nos outros. Nós só vamos ter que entender que a emoção está na estrutura do nosso processo de tomada de decisão, de trabalho, de interação e de produtividade. Portanto, uma gestão de pessoas que não conhece emoção e não faz a gestão das emoções, vai fracassar, especialmente no século XXI. Eu digo para vocês por quê. Não é porque as novas gerações não querem nada com nada. É justamente o contrário. É porque elas querem tudo com tudo. Aumentou a possibilidade de desejar. Isso não é ruim, isso é bom. A vida era muito pior. Quem estava aqui nos anos 1980? Se entrega, dá aquela levantada. 1970. Tem coragem de dizer que hoje é pior? Em termos de tudo, de acesso, de disponibilidade, de tecnologia, de saúde, não tem como dizer que é pior. E é justamente porque é melhor que ficou mais difícil. Porque agora as pessoas querem muito mais. Teve uma história aí na época da pandemia que dizia que as novas gerações não iam querer ter carro, apartamento, que tudo ia ser to share. Que a gente ia compartilhar, que ninguém mais ia querer ter posse de nada. Mas bastou uma pandemia para todo mundo querer ter seu apartamento, seu home office, seu carrinho. Muda muito rápido essas coisas. É difícil criar tendência num tempo ágil como o nosso. Mas nós precisamos compreender essa dinâmica das emoções. Precisamos entender ela em largo espectro. E eu faço questão de mostrar isso para vocês, ainda que possa parecer um pouco técnico, mas a partir de um efeito causador de uma reação emocional, que pode ser ver uma barata, pode ser receber um e-mail. Eu conheço assim de gente que basta o líder dela, que na verdade deve ser um chefe, vir na direção dessa pessoa, que ela sabe exatamente sobre o que eu vou falar agora. Às vezes não precisa acontecer nada. Basta um prenúncio ansioso de futuro. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Pode ser um pensamento ou pode ser uma circunstância. E ela vai produzir uma resposta a nível do sistema nervoso central, que é o conjunto da obra do cérebro, dos neurônios, da medula espinhal, né? Todo o nosso aparato neural, em 3 níveis. Vai agir em cima dos nossos músculos, em cima do sistema nervoso autônomo, que é o que regula as nossas vísceras, e também em cima do nosso sistema endócrino, produzindo 3 alterações. Isso é a reação emocional. Uma mímica corporal, que é isso que a gente falava agora, fujo, ataco, mato alguém, né? São as reações viscerais, aumenta o batimento cardíaco, gera vasoconstrição, esfria a barriga. Por que você sente frio na barriga? Você já parou para pensar nisso? Porque o sangue que está nas vísceras é distribuído para os músculos. Ele é redistribuído e esfria a barriga. Tudo que você sente numa reação emocional é preparo para você atacar ou defender ou, de alguma forma, se evadir. Quando você não tem recurso emocional, sabe como é que chama? Estresse. O estresse nada mais é do que você se ver diante de uma situação que você não tem recurso para responder a ela. Aí você aumenta o recurso emocional, acelerando a máquina das suas vísceras, aumenta o coração, aumenta tudo, e aí você consegue responder. Onde que o estresse se torna um problema? Quando ele fica crônico. Você acorda de manhã estressado e vai dormir estressado. O que seu corpo entende com isso? Você não está adaptado a esse mundo que você está vivendo. O amigo aqui falou, mas eu não vou falar, tá bom? Depois ele sobe aqui e fala para todo mundo o que ele acaba de dizer. Que a decisão que a natureza dá para você é o seguinte, olha, acabou para você. E você entra quase que num processo de autodestruição. O que seria a depressão, se não uma grande desistência? E por que a gente chama a depressão de transtorno?
Porque ela não é uma doença caracterizada por uma causa específica. Ela é uma circunstância que o indivíduo está enfiado, que é a seguinte: não me parece que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Não tem lugar para mim neste mundo, eu não sou adaptado a este mundo. E se eu disser para vocês que boa parte das pessoas que entram em burnout, isso com certeza é laboral, ou em depressão, tem a ver com a sua vivência do trabalho, você que é líder, começa a achar que isso é um problema seu ou não? Porque esse é o ponto. De quem é esse problema? Eu ouço muita gente nas organizações dizendo para mim o seguinte: mas isso é uma questão pessoal que eu não posso invadir. Mas e o aspecto da sua organização e do ambiente que você produz? É assunto seu ou não? Porque é sobre isso que eu vim falar aqui. Nessa perspectiva do sistema endócrino, por exemplo, alterando os hormônios, tudo isso retroage, girando ciclos. Você já viu alguém panicado? Já viu alguém tendo um transtorno de pânico na sua frente? O que você fez? Chegou lá e falou assim: calma, respira. Não tem como quebrar esse círculo. Essa pessoa, a única coisa que ela vai fazer é piorar, 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 piorar. Agora, se ela respirar antes de panicar, ajuda. Então, o que nós precisamos? De ações preventivas para quebrar esses ciclos que levam as pessoas a uma completa derrocada da sua dinâmica emocional. Porque emoção, agora eu posso definir, que vocês já estão mais no meu jogo, é uma coisa muito mais complexa do que apenas as minhas relações de sentimentos. A emoção estrutura, através da dinâmica emocional, que é essa porção do sistema aqui, ela simplesmente estrutura toda a sua memória. Vocês estão vendo essas duas regiões aqui? Deixa eu ver se eu tenho uma ponteira aqui, acho que não. Mas não tem importância. Está vendo a amígdala e o hipocampo aqui que estão em destaque? Essas duas estruturas que estão no meio do sistema emocional são estruturas de memória. Impacta diretamente o que você vai guardar. Qual vai ser o viés que você vai ter daquele líder, ou daquela organização, ou daquela oportunidade, ou daquele recurso. É a emoção que determina isso. Você pode fazer uma preleção de 2 horas na abertura do ano na sua empresa, a convenção de vendas, e ninguém guardar nada a não ser uma pequena ameaça que tinha na sua voz quando você a fez. Tem muita gente que fala assim: um bom feedback é sanduíche. Você começa dizendo o quanto a pessoa foi incrível, dá no meio a porrada, e termina dizendo: ai, mas eu acredito muito que você vai ser... Sabe o que a pessoa vai guardar dessa interação? A porrada. Então já vai lá e botar a porrada de uma vez, não fica com preâmbulos. Mas a ideia é que, se você não tiver a dimensão exata de como a emoção vai reagir a essas circunstâncias, você não consegue definir nem a sua estratégia de comunicação. Quando se fala em storytelling, estão falando do quê? De como usa-se a emoção para contar uma história e impactar as pessoas. Quando se fala em conexão, em segurança psicológica, nós estamos falando do quê, gente? Como a emoção é usada a serviço da gestão das pessoas. Não estamos falando de outra coisa. Então, estou falando de uma coisa para vocês, vocês podem enfiar aqui embaixo todas as novas necessidades do RH. Que todas elas dizem respeito a como a gente faz a gestão das emoções das pessoas. Essas regiões, como eu disse para vocês, elas são muito grandes, e elas estão na base do cérebro. Essa localização delas aqui não é à toa. Elas estão centradas. E toda a dinâmica de processamento cerebral se originou a partir delas. Então, a tua racionalidade depende da emoção. Eu sei que isso magoa. Eu sei. Porque as pessoas gostariam de ser muito mais racionais e nem precisarem pensar na emocionalidade delas. Porque é muito difícil lidar com as emoções, muitas vezes. Especialmente quando elas estão reprimidas. Para isso serve terapia, tá, pessoal? Só dando a dica. Mas a emoção é ampla, como eu estou dizendo para vocês. Ela é a base de todos os comportamentos. Ela diz respeito a todas as marcações de valência das experiências que você tem. Você atribui valor às coisas pela emoção que elas te causaram. Obviamente de valência positiva ou de valência negativa. E quando se fala em controle emocional, me arrepia, por quê? Porque é como se você, ao invés de usar o principal dado que você tem na sua organização para fazer um relatório de verdade, você maquia o relatório.
Pensa nisso, gente. Pega uns dados que você não gostou e tira eles do relatório. E leva lá para a reunião da diretoria e vê o que eles acham. Porque é isso que você está fazendo com as emoções. Está dando uma maquiada. Não, está tudo ótimo, é mimimi, essa nova geração, o problema é o etarismo. O problema são as mulheres, esse negócio de equidade de gênero, essa coisa de diversidade, que besteira, não precisa de nada disso. Só que uma empresa que é diversa e que respeita, por exemplo, os seus talentos negros, e eu não vou convidar vocês a fazer o teste do pescoço aqui, porque vocês vão ficar bem chateados. Vocês estão, não é com, olha, eu não vou pedir para as pessoas levantarem a mão, mas eu estou vendo daqui 2 ou 3 pessoas negras só. Num auditório desse tamanho. O que isso significa, gente? Significa injustiça social. Imagina você ter que lidar num ambiente onde a injustiça social está latente, no refeitório. Agora, imagina se você é o talento negro. Eu me incomodo sendo branca. Imagina a pessoa que é negra. O que ela acha desse ambiente? Então, justiça social, diversidade, equidade, não tem nada a ver com ser bonzinho. Tem a ver com criar um ambiente correto para que as pessoas confiem na organização. Isso é o branding, isso é a marca empregadora se vendendo. Não adianta ficar fazendo um monte de publi no melhor, né, no GPTW lá. Não é lá que você vai resolver isso, é na emoção das pessoas. Porque aí você quer que todo mundo tenha o quê? Autogestão, autoconhecimento. E isso é o gerenciamento emocional que faz. Resiliência é gerenciamento emocional. A pessoa não é resiliente porque ela aguenta. É resiliente porque ela usa a emoção a favor dela. Isso que dá resiliência. Antifragilidade, vocês conhecem esse conceito? Nassim Taleb escreveu um livro antifrágil. Eu gosto, porque para mim, antifragilidade e resiliência são muito semelhantes. Mas tem gente que acha diferente. Engenheiros costumam ouvir resiliência e pensar assim: é um material que vai se deformar e voltar para o mesmo estado. E eu garanto para vocês que se você voltar para o mesmo estado, você não aprendeu nada. E isso não demonstra a sua evolução no processo. Então, a diferença da antifragilidade é essa. Você, na antifragilidade, é obrigado, depois da perturbação do caos, voltar melhor. É a diferença que existe entre a fênix, que ressurge das cinzas exatamente igual que era ela, e a hidra, que a cada cabeça que você corta, nascem 2. Agora, para ser hidra, eu posso viver sob medo? Pensa comigo. Para ser hidra, eu posso me sentir ameaçada o tempo todo? Nas minhas condições, sejam elas de gênero, sejam elas de orientação sexual, sejam elas de modo de ser. Porque eu sou mais assim ou mais assado, porque eu falo muito, falo pouco, sou introvertido, sou extrovertido. Esses são qualificadores para as pessoas? Mas eu lamento muito, porque desta forma é que as relações dentro das organizações se dão no frigir dos ovos, não na cultura que está escrita na parede. Essa aí, realmente, a gente consegue sempre desenhá-la muito bonitinha. Porque a gente sabe o que tem que ser, a gente só não consegue fazer. Então, a perspectiva do gerenciamento emocional que leva à produtividade, leva à performance, é colocar na agenda do dia do RH a gestão das emoções das pessoas. É colocar na agenda do dia. E para isso a gente tem recursos para fazer isso, né? O ser humano veio dotado de uma coisa maravilhosa. A minha bisavó, que me criou, eu fui criada durante um bom tempo pela minha bisavó, que minha mãe adoeceu quando eu nasci. Ela era uma neurocientista, autodidata, belezinha. Ela dava umas porradas na gente na testa, assim, ó. Pensa com a testa, menina. Vocês conhecem essa expressão? Pensa com a testa. O que isso significa? Que eles já sabiam que a gente aqui na testa tinha alguma coisa especial. E aí eu convido vocês a compreenderem que o que a testa tem que fazer com as emoções, que é o nosso córtex pré-frontal, não é controlar. Não é suprimir, não é calar as emoções, é usá-las a seu favor.
o desenvolvimento mais complexo do cérebro, que é o último que acontece, que só vai terminar lá para 23, 24 anos de idade, e que deveria ser um foco da nossa educação, é justamente a interface que existe entre as áreas emocionais, que aqui estão em vermelho, e as áreas que estão em azul no cérebro, que são o córtex pré-frontal. E a relação entre essas duas áreas não deveria ser de supressão. Porque eu vou contar uma coisa para vocês que pouca gente se dá conta. A gente acredita muito que a gente controla as nossas emoções e o nosso comportamento. Quem aqui está de dieta? Hoje. Se entrega. Não, tá bom, eu vou perguntar melhor. Quem ainda está de dieta hoje? Porque de manhã tinha mais gente. Segunda-feira, terça-feira. Como é que começou amanhã? Era outro contingente, certo? Só que aí você almoçou, passou no negocinho que tem um sanduichinho, aí era de graça o chocolatinho, né? De graça até a injeção na testa, não é isso? Você foi pegando, acabou sua dieta, não foi isso? Quer dizer que é porque você é um fraco? Olha que coisa complicada. A menina balançou a cabeça, sou fraca, assumiu. Eu gosto que a pessoa, quando ela tem noção, ela assume. Parabéns, amiga, é isso mesmo. Mas olha que história maluca que eu vou contar para vocês entenderem a força da emoção. Quando você... Eu estou aqui, lá atrás tem aquela bandeja de cucas que está na sala dos palestrantes, que eu estou pensando, né? Eu estou dando a palestra para vocês, tem um outro processamento paralelo pensando em cucas. É bom, a gente faz split brain, chama isso, né? Então eu estou aqui processando, vou passar lá no VIP ou não passo? Tem umas coisas de cucas lá na saída. Eu estou aqui a essa distância. Nessa distância, a dinâmica do meu sistema emocional é suportável. Então aqui eu estou dizendo assim, não comerei cucas. Olha como eu sou potente. Não comerei cucas. Para que comer cucas? É um doce como qualquer outro. Não tem nada especial numa cuca. E é que eu estou dominando meu comportamento. Aqui. Desci a escada. Alguém chega para mim e fala assim, quer comer uma cuca? Não, estou de dieta, vou manter. Mas já deu aquela balançada. Porque você vai negar, a pessoa vem oferecer. Aí começa quem? A testa arrumar desculpa. Vai fazer desfeita para o pessoal da exposição, que são tão gente boa. Entendeu? A mecânica. Você está achando que você está dominando a parada. Você está arrumando desculpa para fazer o que a sua emoção quer que você faça. A hora que você parar na frente da cuca, o seu sistema emocional simplesmente dá com o tacape no teu córtex pré-frontal. E não é figura de linguagem. Porque existe um neurotransmissor chamado dopamina que simplesmente derruba a função do córtex pré-frontal. Então eu vou te contar uma coisinha sobre o seu controle emocional. Ele só funciona quando você não precisa. Porque a hora que você precisar dele mesmo, a emoção vai derrubar o córtex pré-frontal, porque ela é mais forte do que o seu controle cognitivo. É nessa hora que você tem um ataque de raiva, nessa hora você desce do carro com uma barra de ferro para bater no outro. Só que você estava ótimo, porque você é uma pessoa controlada e racional. Mas leva você até a beirada do precipício para ver como é que fica isso. Então a loucura, o importante é a gente se dando conta disso, aprender a regular essa dinâmica. Estou indo para os finalmente, tá? Vamos pegar uma frase do Damásio para inspirar a gente num passeio que eu vou fazer com vocês. Que é um storytelling para aumentar a memória de vocês sobre o que a gente viveu aqui. O Damásio diz assim para a gente, não somos necessariamente máquinas de pensar. Somos máquinas de sentir que pensam. Antes a gente sente, depois a gente pensa sobre o que a gente sente, inclusive, e principalmente. Então eu quero convidar vocês a criar uma analogia, que isso vai ajudar vocês a lembrarem disso que a gente conversou, e quem sabe irem implementando mudanças na forma de vocês pensarem sobre isso. Imagine que esse elefante representa a força da natureza. E realmente um elefante é um animal muito poderoso. Né? Tem que apertar mais uma vez. Muito bem, muito obrigada. Esse elefante é a força da natureza. E essa criança aqui é você investigando essa força. Certo? Por que eu usei o elefante? O elefante é um animal que é considerado
o mais inteligente da savana. E não é porque ele pensa, faz cálculos matemáticos, não. Porque ele se desloca pela savana com muita propriedade, ele constrói florestas, ele tem vínculos sociais absurdos. Então o elefante está bem escolhido aqui. Pensa nessa figura majestosa. E você, essa criancinha, tentando entender a sua natureza. Então o que eu convido você a fazer? Conversas de pé de orelha. Né? Que você realmente se torne íntimo. E leve o seu elefante para passear. O que significa isso? Conversa com ele quando você estiver diante de alguma coisa. Elefante, o que você faria aqui? E não deixa aí essa criança tomar a decisão sozinha. Usa a força da natureza para isso. Olha como eles estão potentes aqui. Percebe a potência de usar o elefante como recurso? Ele é forte, ele pode te carregar por toda a savana. Você só não pode largar ele sozinho na loja de cristais enquanto ele estiver bem treinadinho. É por isso que você precisa ficar íntimo dele. Daí, pessoal, tem essa conexão espiritual que precisa. Então, a meditação, a religião que seja. Né? Uma pessoa que tem uma conexão pela fé, ok. Você vai se conectar com o seu íntimo. E emoção aqui é íntimo. É essa vibração íntima que a gente tem. Não vai poder abrir mão dos momentos de tristeza, né? O divertidamente que está aí que nos lembre disso sempre. A tristeza é uma plataforma de aprendizado muito importante. Porque a gente sabe o que a gente não quer, não é isso? Mas também temos que saber viver os momentos de alegria com profusão. E isso aqui que eu vou pedir para vocês agora está tão em desuso, mas é tão importante. Precisa dar uma estudadinha. Coisinha rápida, tá? Se eu puder convidar vocês, no nosso stand, tem o meu livrinho lá, que é a base da neurociência. Super ajuda. E corre porque tem pouquinho exemplar, tá bom? E tá com um descontinho fofo. Ajuda todo mundo a entender essa história muito profundamente. Porque é isso que eu espero para vocês. Que o elefante de vocês proteja vocês e não destrua a loja de cristais. Que é o que ele faz quando você não conhece ele. Que você use ele para atravessar a savana toda que você precisa atravessar. Ele vai ser potência para vocês. E de vez em quando, você pode tentar coisas novas, ficar equilibrado em pé. Só não pode bater. Porque muita gente, para adestrar o elefante, bate. Não pode bater. Tem que ser, na guasca, como diria. Na conversa. Se tudo estiver bem, você pode soltar ele para dar um rolê sozinho de vez em quando. Que é o dia do churrasco na laje, né? Pode encher a manguaça. Estava contando para o meu pessoal ali que estava na coxia, que eu estou com o problema no joelho, porque sábado eu bebi mais do que devia, dancei mais do que poderia. Não olha para mim com pena quando eu mancar, tá? Diga, tome, cheira. Pode deixar ele livrinho e pode viver a plenitude dessa relação. É por essa razão que o logo da minha consultoria é um elefantinho com um homem em cima, para inspirar vocês. Porque se vocês não resolverem isso, mon chéris, o elefante não sairá da sua vida. O que vai acontecer é que você vai ter que carregar ele nas costas. Faz sentido? Razão e emoção para o mesmo lado, com a mesma força, levando vocês para esse lugar incrível. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aqui tem um QR Code com os meus contatos. Se eu puder ajudá-los, fico à vontade. Muito obrigada. Convidamos então para que venha ao palco a gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas do Porto Itapoá, Ilcilene Paz, que recebeu as perguntas do público durante a nossa apresentação. Por favor, Ilcilene. Está aberta então a nossa sessão de perguntas e respostas com Carla Tiepo. Tudo bem? Eu estava te escutando aqui atentamente e fiquei lembrando de quando eu comecei na área de RH, eu escutava o seguinte: as pessoas precisam deixar as emoções em casa. E a gente precisa vir aqui para trabalhar. E hoje a gente está trabalhando as lideranças para lidar com as questões de saúde mental. Porque as pessoas estão trazendo as suas questões, porque naturalmente elas trarão, porque são um ser humano, né, que vai aonde vai com todas as suas emoções.
E, no final das contas, a minha pergunta, né, entre tantas que eu tenho aqui, é como é que a gente faz com essa dicotomia aí, né? A gente consegue estabelecer uma relação ok, né, de trabalho? Como é que funciona isso? É muito interessante porque eu como professora, durante a minha vida na docência, eu vivi um dilema que é um dilema complicado. Quem é professora que sabe. Você pode dar a aula que for, você pode arrebentar, fazer a melhor aula da sua vida. Aí você aplica uma avaliação nos alunos. Aí aquele aluno que tira 10, foi ele que tirou a nota. Agora, se um aluno tirou 2, foi você que deu. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o dilema que a emoção vive. Quando você acerta, foi a razão que acertou. Quando você erra, foi a emoção que errou. As pessoas não compreendem que sempre você acertou, porque a sua emoção te ajudou a escolher dos cenários racionais o que era melhor. Então é pior, amiga, porque o RH não pede para deixar a emoção em casa. Pede, só me traga a emoção que vai me ajudar. Só me traga o seu melhor. Só me traga a sua melhor energia. Me traga a sua motivação, o seu propósito, a sua vontade de viver. E deixa essa porcaria aí que você anda acumulando, esse lixo emocional, na sua casa, para sua família. Depois você chega lá e bate em todo mundo, arregaça geral, arruma um monte de confusão, vira um pai e uma mãe irracível. E a organização não tem nada a ver com isso, né? Porque afinal de contas você que é um destemperado. Quando na verdade só tem um indivíduo. E não é romantismo, não dá para deixar a emoção em casa. Eu consigo deixar um monte de coisa em casa. Mas se eu deixar tudo que você está querendo que eu deixe em casa, de fora do jogo, o que você terá de mim é o que as empresas estão reclamando hoje. Um processador frio e calculista do que é o mínimo necessário para que eu não seja mandado embora. Nunca a minha melhor energia. Nunca o meu sentido de dono, meu intraempreendedorismo, que para isso você tem que comer 1 quilo de sal junto comigo, não é isso? E não tem dicotomia, só tem um indivíduo que precisa ser atendido naquilo que ele precisa para poder entregar o que eu estou pedindo. Qual é a diferença dos anos 70, 80, 90 para o tempo que a gente está vivendo? Não tem mais nenhuma função robótica. Tem alguma função de carimbo, que a pessoa fica ali carimbando? Tem alguma ainda lá? Para essa eu não preciso de emoção. Muito pelo contrário, a emoção aqui atrapalha mesmo. Melhor eu ficar hipnotizado com o carimbo e tocar o pau. Mas à medida que a gente for tendo mais inteligência artificial para fazer processos que são robóticos, e aí eu estou abrindo o leque do robótico, tá? Porque responder chat é robótico. São sempre as mesmas perguntas, mais ou menos, sempre as mesmas respostas. Se a IA é capaz de fazer, não é mais trabalho para ser humano. Mas para um ser humano fazer o trabalho que vai ficar para ele, ele vai ter que trazer a emoção toda para o jogo. E a empresa vai ter que saber fazer gestão de emoção. Senão ela vai ter só um monte de robô, né? Quando a gente pensa sobre isso, né, trazer emoção para dentro da companhia, a gente precisa saber lidar com isso, né? Você pode falar um pouco mais sobre essa relação de confiança? Como é que a gente estabelece essa relação de confiança com a corporação, com a organização? Primeiro é isso que você está falando, não é só emoção, né? É trazer as minhas vulnerabilidades, as minhas dificuldades, as minhas incapacidades, as minhas inseguranças, porque essa é a emoção que ninguém quer ver. A outra, que é a minha potência, a minha energia, a minha excitação, a minha vontade de realizar, todo mundo quer. Então, primeiro tem essa escolha de que emoção que eu quero e que emoção que eu não quero. Mas o mais importante que a organização precisa compreender é que essa dinâmica emocional é a pulsão da vida. E se eu quero que vidas sejam entregues para aquele trabalho, se eu quero que vidas sejam incorporadas, eu preciso criar vínculo social para que essas vidas queiram produzir juntas. E aí de manhã a gente comentava lá no outro fórum que eu tenho 2 formas de produzir esse vínculo. E ambas são representadas por hormônios produzidos por uma glândula no nosso cérebro chamada neurohipófise. Inclusive esses 2 hormônios são muito parecidos do ponto de vista químico, o que mostra que eles têm a mesma origem. É muito louca essa história. Mas um deles é a ocitocina, que todo mundo conhece, né? A ocitocina, o vínculo parental, a mãe e a criança, na lactação, no parto. Mulheres juntas produzem muito ocitocina naquelas conversas femininas, né? Os homens produzem ocitocina quando estão formando grupo também.
Tem um experimento muito interessante que mostra que homens sob efeito de ocitocina preferem mentir em favor do grupo do que mentir em favor de si próprio. Continua sendo um comportamento ruim a mentira, certo? Mas ele escolhe uma melhor mentira que vai privilegiar um grupo ou a mentira que privilegia só ele. Com ocitocina ele muda o jeito de mentir, vamos dizer assim. Mas esse outro hormônio chamado vasopressina, ele é liberado em circunstâncias de dor e sofrimento. Então, o barato que a gente tem que entender é que a empresa não precisa ser um parque de diversões, nem o país das maravilhas. Mas nós precisamos saber que ao enfrentarmos dificuldades nas organizações, nós teremos suporte, nós teremos recurso. E é aqui que as empresas pecam muito. Porque elas não entendem que esse recurso tem que vir do ambiente. Eles acham que a pessoa tem que trazer o recurso com ela. E não tem como você trazer um recurso de resiliência, de grupo, sem ter o contexto do ambiente. E o ambiente organizacional, gente, ele é um ambiente artificial. Esse é o ponto. E isso não é negativo. Mas ele não é um ambiente como um clube, um grupo de amigos, uma reunião de pessoas que se gostam, que fizeram faculdade juntas, um grupo social da cidade. Não, a gente construiu aquele ambiente artificial com um objetivo específico. Então, nós precisamos garantir que esse ambiente terá tudo que é necessário para essas pessoas produzirem. Porque senão a gente cria o problema e não cria nenhuma condição para a solução. E tudo começa onde, gente? Na formação da liderança. Lamento, mas é de novo no colo do líder que isso vai cair. Porque não tem como a gente estabelecer uma cultura de resiliência emocional, de vulnerabilidade, uma cultura do erro adequada para o aprendizado, se nós não tivermos lideranças que estão liderando para além delas mesmas. E esse é um problema do líder atual. Ele entende a liderança a partir das suas necessidades e não da necessidade do grupo. Carla, tem uma pergunta curiosa, que pelo menos achei curiosa, do Ralph. Ele pergunta o seguinte: é possível que mesmo em um ambiente acolhedor e sem pressão, cobrança, um colaborador desenvolva burnout? Sim, porque ele pode... A questão específica do burnout está ligada com a dinâmica do que ele gostaria de fazer, do que ele gostaria de alcançar frente ao que ele alcança de verdade. Certo? Então, mesmo você tendo um ambiente acolhedor, um ambiente bom, né, de vínculo e tal, você pode ter o desenvolvimento de burnout. Mas eu queria que as pessoas entendessem que a prerrogativa aqui não é definitivamente que as pessoas vivam no paraíso. Não tem como ser produtiva ao extremo sem dificuldade, tá, gente? A gente vai enfrentar dificuldades, é adulto enfrentar dificuldades. A diferença é qual ambiente você tem para enfrentar essas dificuldades. As dificuldades vão acontecer, não tem romantismo. Tem concorrência, tem inteligência artificial, tem problema, tem... Meu amigo Ale Costa, da Cacau Show, vocês conhecem a história dele? Há 3 ou 4 meses atrás, ele simplesmente perdeu uma fábrica inteira para o fogo. O que ele tinha no dia seguinte? Todo o time reconstruindo a fábrica. Como é que eles saíram dessa história? Fortalecidos. Eles nunca tinham conseguido montar uma linha de panetone, e hoje eles têm uma linha de panetone na fábrica que pegou fogo. Por quê? Diante do fogo, ele não ficou procurando quem é o culpado. Não foi tentando botar culpa em alguém e punir alguém. Rapidamente, ele arregaçou a manga junto com todo mundo. Ele chegou em Linhares, obviamente tem avião à disposição e tudo mais, mas a fábrica começou a pegar fogo às 2 da manhã, ele estava em Linhares às 4h30. Já se metendo para apagar fogo, para ver as pessoas, para olhar o que tinha acontecido com os funcionários. Então, eu não estou fazendo apologia aqui da liderança dele, porque ele também tem suas fragilidades. Mas essa disposição de estar na linha de frente, de arregaçar a manga, de fazer acontecer, de não recuar, é fundamental para a liderança. E o que eu vejo, muitas vezes, as pessoas que também estão vivendo ameaçadas, procurando imediatamente quem é o culpado daquilo, porque se achar um culpado, está tudo bem. Querem ver? A gente estava ouvindo a palestra anterior aqui falando de direção autônoma, né? E a gente morre de medo desse negócio de direção autônoma. Mas pensa no seguinte, pessoal. Digamos que a gente estivesse com uma direção autônoma de um nível de autonomia mais alto. Que isso fosse possível. E agora, com os carros autônomos, dirigindo, né, autonomamente, a gente tivesse um número de acidentes
cerca de 10% do número que a gente tem hoje, que é o que vai acontecer. Porque é muito mais fácil os seres humanos dirigirem carros e baterem carros do que inteligências artificiais, tá? Isso já está demonstrado. Mas por que a gente não aceita isso? Porque a gente precisa de culpado. Ao invés da gente aceitar que nós vamos ter 10% do número de acidentes, mas que não terá culpado, que vai ficar na conta da sociedade. Não vai ser o Elon Musk, não vai ser ninguém que vai pagar essa conta. É um custo da sociedade pela direção autônoma. Eu prefiro 10 vezes mais acidentes que eu possa ter culpa. Veja se a gente não é meio maluco. E nas empresas é a mesma coisa. Eu prefiro achar o culpado do problema para ter a quem responsabilizar do que simplesmente absorver aquele erro como um erro do sistema e todo mundo ir lá e resolver. Então, eu não estou falando de filigranas, de vínculo, de afeto, de amizade ou de conforto. Eu estou falando de modos de se pensar sobre as coisas. E as organizações são muito tacanhas, porque preferem ter culpados do que ter resultados. Carla, muito bom te ouvir. Agradeço, então, mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Tem várias perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir fazer nesse momento. Quem sabe o convite para uma próxima vinda, né? Será um gente, prazer. obrigada. Boa tarde a agradeço. todos e bom evento.